Em 2 de setembro de 2018, um incêndio de grandes proporções consumiu o edifício do Museu Nacional, fundado em 1818 e localizado na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Era um domingo e o museu tinha acabado de encerrar seu horário de visitação. O prédio abrigava um impressionante acervo de objetos históricos. O museu é a sede de importantes programas de pós-graduação nas áreas de antropologia social, linguística e línguas indígenas, botânica, geociências, arqueologia. Não é apenas um lugar de exibição de materiais que interessam ao público, mas é, sobretudo, um espaço de formação de pesquisadoras e pesquisadores e de produção de conhecimento. O Museu Nacional é um exemplo do trabalho realizado pelas universidades federais. Ele faz parte do conjunto de instituições que compõem a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Apesar do prédio incendiado, pesquisadores e demais servidores vinculados ao museu continuam desenvolvendo seu trabalho desde então. Ou seja, embora o público não possa mais visitar o museu, suas atividades continuam acontecendo. Contudo, no dia 12 de maio, a reitoria da UFRJ informou, por meio de uma coletiva de imprensa, que a universidade inteira corre o risco de fechar neste ano de 2021, por conta dos cortes impostos ao orçamento pelo governo federal. A estimativa apresentada então dá conta de que, em termos reais, o orçamento da UFRJ é o mesmo de 2008, com uma diferença. Naquele ano, a instituição tinha 34 mil estudantes e hoje são 57 mil. Mas por que o fechamento de uma universidade é uma tragédia para um país? Durante todos os meses de pandemia, as aulas presenciais se encontram suspensas na Universidade Federal do Paraná. Em seu lugar, foi adotado o ensino remoto emergencial. Mas antes de as atividades remotas terem início, foi realizado todo um mapeamento de estudantes que necessitavam de apoio da universidade para conseguir participar das aulas. Assim, computadores, celulares e pacotes de dados foram disponibilizados e estudantes e professores puderam retomar as atividades de ensino. Contudo, o trabalho dos professores na universidade não é apenas dar aulas. As atividades de pesquisa e de extensão, que também são de responsabilidade de professores, foram adaptadas à realidade e continuam sendo feitas. Um dos conjuntos de ações mais importantes é o relativo ao enfrentamento da pandemia. Para quem não sabe, o Hospital de Clínicas, que é o maior hospital do estado do Paraná, pertence ao UFPR. Ele é um hospital-escola, que serve tanto para formar novos profissionais da saúde quanto para a realização de pesquisas. Pois é dentro do HC que algumas importantes iniciativas têm sido conduzidas por professores pesquisadores e estudantes da UFPR. Uma dessas pesquisas quer desenvolver uma vacina contra a Covid-19. Ter muitas vacinas diferentes disponíveis é importante por várias razões. Reduz a dependência de imunizantes importados, diminui o tempo entre a produção, distribuição e aplicação de doses, permite a criação de tecnologia aqui mesmo, com a formação de pessoal especializado que sabe trabalhar dentro da nossa realidade. Mas não é apenas na prevenção que o HC-UFPR tem trabalhado. A Covid-19 é uma doença nova que ainda está sendo estudada, pois não se conhecem os efeitos de longo prazo da exposição ao vírus. Este é o desafio que motivou a criação do Centro Avançado de Atenção Multiprofissional, que visa tratar pessoas que tiveram sequelas decorrentes da doença. Dessa forma, a pesquisa sobre os efeitos de longo prazo caminhará lado a lado com ações de extensão, já que serão pessoas da comunidade as usuárias do serviço. Já no campo da educação,
é importante destacar o convênio firmado entre a UFPR e a Secretaria Municipal de Educação de Piraquara, que tem por objetivo assessorar a construção de uma proposta curricular para a rede de ensino do município, com a formação das professoras e professores. Este projeto é um exemplo de como a universidade teve que se adaptar às circunstâncias impostas pela pandemia. Toda a semana pedagógica, um momento importante em que todos os trabalhadores da educação se reúnem para a formação, foi realizada por via remota. Uma experiência nova, com intensa participação, em que a pandemia definiu em boa medida os interesses dos participantes, pois também nas escolas de educação básica, as atividades presenciais foram suspensas e novos desafios têm sido enfrentados desde então. Há inúmeras frentes nas quais a universidade tem atuado. Uma delas, inclusive, é o projeto ao qual este vídeo está vinculado. Para saber mais, acesse o canal da UFPR TV no YouTube. Para que a universidade continue a realizar o seu trabalho, contudo, ela precisa de recursos. Dinheiro que é investido no pagamento de pessoal, na manutenção de uma estrutura que está presente em várias partes do estado, na formação de pessoas, na produção de conhecimento e no atendimento à comunidade. Mas o que se vê nos últimos anos é uma grande redução dos recursos destinados para a universidade, o que pode, a exemplo do que acontece no Rio de Janeiro, inviabilizar o funcionamento da própria instituição. Nos últimos anos, o orçamento destinado pelo governo federal às universidades, isto é, o total de recursos para a manutenção das universidades federais, só vem caindo. Para as 69 universidades federais, o total destinado em valores atualizados pelo IPCA era de 9 bilhões e 700 milhões de reais em 2016. Para este ano de 2021, o valor previsto é de pouco mais de 4 bilhões e 600 milhões de reais. Uma queda de 19,18% em relação a 2020 e de 51,46% em relação a 2016. Ou seja, nos últimos 5 anos, as universidades federais perderam mais da metade dos recursos necessários à sua manutenção. Esta redução no volume de recursos investidos na educação compromete no curto prazo o atendimento da população que faz uso dos serviços prestados pela universidade. Prejudica também as condições necessárias para que professores possam ensinar e estudantes aprender. Mas não fica apenas nisso. Fica inviável a continuidade de pesquisas que podem trazer benefícios para toda a sociedade. As universidades federais, atualmente, têm muito mais estudantes do que no início do século. Em 2008, foi implementado o REUNE, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. Trazer mais jovens para dentro das universidades foi uma das principais metas do programa. Naquele ano, havia pouco mais de 698 mil estudantes de graduação matriculados em instituições federais. Em 2019, ano com o último dado disponível, eram mais de 1.335.000. O aumento foi de 91,20% no número de estudantes matriculados, sendo que a metade de todos eles ingressaram por meio do programa de cotas dirigidas a estudantes de escolas públicas, com subcotas étnico-raciais. Hoje, a universidade tem mais estudantes e estudantes mais pobres. É uma conquista importante porque tem permitido que bons estudantes de escolas públicas possam estudar na federal. Mas essa mudança no perfil tem exigido que a universidade invista mais recursos em programas de assistência estudantil para garantir que esses alunos possam ter um mínimo de condições para se dedicar aos estudos. Alimentação, transporte e moradia, por exemplo. Tudo isso está em risco em face dos sucessivos cortes no orçamento. A possibilidade de que novos jovens, egressos do ensino médio, consigam ter a formação de qualidade a que têm direito
numa universidade pública federal gratuita está em risco também. Por isso, a defesa da universidade é uma luta de quem está estudando nela hoje, das pessoas que usam os serviços oferecidos e daqueles que têm como projeto cursar uma graduação de qualidade. Muito obrigada por ter assistido este vídeo. Na descrição, você encontra os links para os materiais de pesquisa utilizados. Diga pra gente o que você achou do vídeo e sugira outros temas para que o NUP explique. E não esquece de dar o seu like no vídeo e de assinar o canal. NUP Explica é uma iniciativa do Núcleo de Políticas Educacionais do Setor de Educação da Universidade Federal do Paraná.